A polícia está avançando na investigação, trabalhando muito a Polícia Civil aqui no Distrito Federal, nessa investigação que envolve a morte de um policial militar aposentado, Jacob Vieira. Ele foi encontrado, morto dentro de uma cisterna, lá na cidade ocidental. O delegado responsável pelo caso, ele convocou a imprensa, convocou uma coletiva para tratar do assunto, apontar suspeitos, explicar o que aconteceu, anunciar que tem alguém preso. Quem está desde cedo por lá é minha amiga Jéssica Nascimento, Apostos, toda a nossa equipe de reportagem, né, Jéssica? O que tem de novidade por aí? Quais são as informações trazidas nessa coletiva? Seja muito bem-vinda, muito bom dia. Oi, Rafa, muitas informações. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso balanço geral nesta quarta-feira. Rafa, houve a prisão do principal suspeito de ter matado o policial militar aposentado, Jacob Vieira, de 60 anos de idade. É o Bruno Oliveira, que tem 38 anos de idade. A gente coloca a foto dele aí na tela para vocês. Quem é o Bruno, Rafa, para o pessoal de casa entender? Ele é irmão da filha de Jacob, ou seja, era um agregado lá na família, uma pessoa que já participava aí dessa família há bastante tempo e, segundo a polícia, ele era considerado o braço direito de Jacob, um homem de confiança. Ele participava dos negócios milionários que o policial militar aposentado tinha. Ele era sócio de uma cooperativa de transporte público na região ali de Goiás e ele é considerado o principal suspeito. Ele se entregou na manhã desta quarta-feira aqui na 33ª DP, delegacia localizada em Santa Maria. A imprensa toda está aqui na delegacia, viu, Rafa? Eu pedi, inclusive, licença aqui para participar dessa entrevista ao vivo agora com o delegado Renato Martins. A gente acompanha aqui agora algumas respostas e a gente vai conversando ao longo do nosso balanço geral ao vivo aqui com o delegado. Como o Jacob era da cidade ocidental, em Goiás, o caso foi registrado lá e aqui também. Aqui foi registrado inicialmente como desaparecimento aqui em Santa Maria, porque o último local que ele foi visto foi na casa dele, quando um carro clonado buscou na sua residência. A partir daí, seu paradeiro ficou incerto. E as investigações foram seguindo, nós conseguimos localizar o corpo do Jacob em uma chácara que pertence ao Bruno, e seguimos com as apurações e conseguimos delimitar que a motivação seria patrimonial e o envolvimento do Matheus e do Bruno nessa prática desse crime. O Bruno assumiu, ele fala, o que ele diz? Após a prisão, o Bruno ainda não foi ouvido. Nós vamos fazer a oitiva dele hoje à tarde e confrontá-lo com os elementos de prova que nós colhemos ao longo da investigação. Quando ele foi ouvido, ainda não tinha... Rafa, a gente continua aqui acompanhando essa entrevista com o delegado Renato Martins. Eu queria que vocês de casa também prestassem atenção em um segundo nome. Quem é esse segundo nome? É o Matheus Nascimento, que tem 26 anos de idade e ele é considerado foragido pela Polícia Civil do Distrito Federal. A gente também tem a foto dele, Rafa. O Matheus, ele é melhor amigo do Bruno e ele teria sido convidado pelo Bruno há mais ou menos 3 meses a participar dos negócios com o Jacob. E aí, antes do desaparecimento, a polícia conseguiu conversar com o Matheus. O Matheus disse que teria visto realmente o Jacob no dia do desaparecimento, que eles teriam se encontrado na BR-040, onde Jacob teria entregado para ele cerca de 15 mil reais, que é referente ali a uns juros de uma dívida. A polícia fala em uma dívida de 750 mil reais que Jacob teria com Matheus e também com Bruno. Só que a polícia não confirma, então, esse encontro. Então, depois que esse corpo foi localizado, né, Rafa, é importante a gente reforçar para o pessoal de casa que esse corpo foi localizado dentro da cisterna aí de uma chácara que é do Bruno. As investigações mudaram de rumo e a polícia conseguiu um mandado de busca e também de prisão contra o Matheus, só que quando eles chegaram na casa do Matheus, eles encontraram uma casa completamente vazia, sem nenhum móvel, e Matheus está foragido. A gente escuta aqui agora novamente o delegado. Os dois suspeitos têm armas de fogo registradas em nome deles. O Bruno, ele é CAC, colecionador de arma, então tinha essa pistola em nome dele, que nós fizemos a apreensão.
E o próprio Matheus também tem 2 armas de fogo em seu nome. Nós ainda não localizamos essas armas, mas a polícia está à procura dessas armas de fogo e dele também. Delegado, boa tarde. A gente está ao vivo também aqui para o nosso Balanço Geral, Record TV Brasília. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a motivação desse crime. Seria realmente por dinheiro, essa dívida de R$750 mil e a relação do Bruno e do Matheus com o Jacob? Muito boa tarde para o senhor. Obrigada por falar conosco. Boa tarde a todos aí. A motivação, nós acreditamos que é patrimonial. A gente já confirmou a transferência de R$600 mil que o Jacob fez para a conta do Matheus. As circunstâncias dessas transferências nós ainda vamos apurar, se era um negócio, se era um empréstimo, mas nós acreditamos que está envolvido em algum negócio. Teve também um repasse, segundo os relatos do Bruno, que foi ouvido no início da investigação, de R$150 mil em espécie. Esse repasse de R$150 mil em espécie seria referente a um empréstimo. Então, o Jacob teria emprestado para receber os juros. Inclusive, no dia do crime, o Jacob teria saído para encontrar o Matheus para receber esses juros. E, a partir daí, o paradeiro dele foi ignorado. Doutor, não dá para se dizer ainda que esse valor seria de empréstimo, poderia ser pela licitação. Foi feita uma emboscada, um crime premeditado. Jacó foi retirado do local para onde ele ia e foi levado para outro. Entrou num carro branco que, inclusive, um Ford Ka que o Matheus tem. Dá para dizer que esse carro era do Matheus? Dá para dizer a dinâmica disso? Como é que eles fizeram isso? Como é que a polícia foi investigando esse passo a passo? O crime, ele foi morto na chácara ou ele foi morto, não é o local, foi apenas o local de desova? Até o momento, a investigação indica que o crime a execução do homicídio não foi praticado na chácara que foi encontrado o cadáver da vítima. Ali não tinha nenhum sinal, nenhum vestígio de sangue, nada que indicasse que o crime tenha sido praticado naquele local. Mas nós não descartamos. Isso a investigação irá dizer com o avançar. Agora, sobre a premeditação. Está claro da investigação que o crime foi premeditado. O Jacob foi levado para uma emboscada. O carro utilizado para buscar a vítima na sua residência tinha a placa clonada, o que indica que os autores já premeditaram e tentaram desvincular aquele veículo a qualquer um deles. E o Matheus tem um veículo do mesmo modelo do que foi utilizado para buscar a vítima na sua residência. E se foi o mesmo veículo, só a investigação irá o dizer com o desenrolar dela. Porque a placa era clonada. A placa do Ford Ka era clonada. Exatamente. O Ford Ka que buscou a vítima em sua residência estava com a placa clonada. E, doutor, a forma que esse corpo foi encontrado reforça essa tese da polícia de que o crime foi premeditado. O corpo foi encontrado, essa cisterna tinha cerca de 20 metros, estava envolto de também pedras, amarrado com pedras para que esse corpo não boiasse. Então, até nisso, eles pensaram. Fita, inclusive galinha, que eles jogaram para... Isso, nós encontramos o corpo envolto em uma grande quantidade de fita adesiva. Nós acreditamos que isso aí era para segurar até o estado de decomposição, para que o local não... Porque o corpo, o cadáver, quando entra em estado de decomposição, fica com um cheiro muito forte. Então, com essas fitas, você retarda um pouco o andamento do estado de decomposição do corpo, né? Então, eles amarraram também com várias pedras de concreto para esse corpo não submergir, não boiar, para ficar ao fundo lá da cisterna. O local... mais de 20 metros de profundidade. Foi necessário 2 dias para a gente conseguir confirmar que o corpo estava lá e conseguir submergir esse corpo e fazer a retirada do corpo. Então foi um trabalho árduo. Inclusive, eu quero deixar aqui o destaque para o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, que foram verdadeiros guerreiros, desceram lá, o local totalmente insalubre, já tinha muita matéria orgânica. Os autores... descartaram também outros animais lá no local para tentar disfarçar aquele cheiro. Então tinha galinhas, tinha muita coisa ali. Mas foi possível a gente drenar a água, fazer a descida e conseguir submergir esse corpo, trazer até a superfície e confirmar que realmente se tratava da vítima que nós procurávamos. Doutor, por enquanto, até o momento o Bruno não tinha nenhum tipo de passagem, nenhum registro, mas o Matheus sim. Pode-se dizer quais são os crimes que o Matheus já tinha cometido antes disso e pode-se dizer que ele acabou entrando nessa história há 3 meses e motivando que o braço direito, o homem de confiança do Jacó, entrasse nesse crime junto com ele? O Bruno não tem antecedentes criminais, mas o Matheus tem algumas passagens pela polícia do estado de Goiás. Ele tem passagem por estelionatos, por crime de dano,
resistência, desacato. A desavença começou após a entrada do Matheus na vida do Jacob. Então foi o Bruno que apresentou o Jacob pro Matheus. Matheus, ele era o melhor amigo do Bruno, e o Bruno foi que conseguiu fazer com que o Jacob confiasse no Matheus. E a partir daí a trama se desenrola. Agora a real motivação a gente vai conseguir responder com o avançar das investigações. E também onde o crime teria acontecido, né, doutor? Porque ele recebe uma ligação, segundo a família, sai de casa em Santa Maria e depois desaparece. Mas a gente já sabe como é que ele foi, qual a causa morte, como ele morreu. O IML já conseguiu confirmar, apesar do corpo já estar em um avançado estado de decomposição? A execução completa do crime a gente não tem toda. A gente sabe que o crime se iniciou aqui em Santa Maria, mas o local da consumação não está delimitado pela investigação. Já está confirmado que a vítima recebeu 2 disparos de arma de fogo na cabeça e também foi enforcado. O que indica pode ser que os autores desmaiaram ela com enforcamento e depois efetuaram os disparos para consumar o homicídio. A família diz também que ele já estava sendo ameaçado já há bastante tempo, recebendo mensagens, inclusive recebeu essa ligação estranha por volta das 2 horas e saiu de casa. A polícia confirmou que ele já estava sendo aí extorquido, ameaçado pelo Bruno e pelo Matheus? Não tem informação de ameaça de morte. Ele recebeu essa ligação, ele saiu e avisou a esposa que iria sair de casa. Ele iria para uma vistoria de uma licitação que eles estavam disputando na cidade de Planaltina de Goiás, mas a vistoria iria ocorrer na cidade ocidental, em Goiás também. Doutor, esse dinheiro, os 600 mil, podem ter ido parar na conta do Matheus justamente por causa dessa licitação? Esse é um fato que a gente ainda irá apurar, quais as circunstâncias que esse dinheiro foi para a conta do Matheus, porque é uma vultosa quantia e a gente acredita que ela não está ligada a empréstimo, porque o Matheus é uma pessoa que não tem assim, um respaldo não tem uma renda fixa, não tem um patrimônio formado para uma pessoa emprestar 600 mil reais. Então a gente ainda vai investigar quais as circunstâncias dessa transferência. Gente, uma coisa bem curiosa que o delegado falou, né? A gente continua aqui ao vivo também para o nosso balanço geral. Para quem está ligando agora, a gente atualiza sobre a morte do policial militar aposentado, que agora a gente teve a confirmação da prisão do principal suspeito, que é o Bruno. E tem mais um foragido nessa história, viu, Rafa? A gente coloca aí para vocês na tela a foto do Matheus Nascimento, que tem 26 anos de idade. Ele é considerado foragido. E o que foi preso é o Bruno, que era considerado um braço direito para o policial militar aposentado. A gente escuta um pouco mais sobre o Bruno agora aqui com o delegado. E muitos negócios do Jacob não eram formalizados, então tinha muita coisa de boca, em anotações, não tinham contratos, não tinham vínculos formais. Então o Bruno é quem sabia desses negócios do Jacob. Com a morte do Jacob, o Bruno é que assumiria esses negócios. E ele falou, fez questão de dizer. Que assumiria, depois do desaparecimento ali, já com a notícia da morte, ele falou que assumiria esse negócio. Sim, segundo relatos de alguns dos familiares, em uma circunstância, foi questionado quem assumiria o negócio do Jacob, se confirmasse a morte dele, e o Bruno teria dito que seria ele a pessoa indicada. Como o Jacob não tinha filho homem e as filhas mulheres dele também não auxiliavam nos negócios, a própria família do Jacob desconhece todos os negócios que ele tinha. Sabia que ele era um homem de negócio, mas não conhecia a fundo os negócios dele. O Bruno era a pessoa mais próxima que conhecia mais de perto esse tanto de negócio que ele tinha. Só pra gente concluir aqui por hora, negócios que eram milionários, né, doutor? Isso, são negócios de alto valor, a gente ainda não precisou ao certo, mas ele tinha muitos valores na praça aí. Difícil saber. É isso, Rafa. A gente continua aqui na 33ª DP, delegacia localizada aqui em Santa Maria, com um delegado também. Daqui a pouco a gente volta para trazer mais atualizações sobre esse caso, que era considerado até então um mistério, um crime que chocou todo o Distrito Federal. Afinal, um policial militar aposentado foi encontrado morto em uma cisterna com requintes de crueldade. E agora essa informação. O braço direito dele, considerado aí um filho de criação, que é o grande cabeça desse crime, aí a pessoa responsável por tirar a vida desse policial militar aposentado. A gente tem uma segunda pessoa foragida, que é o melhor amigo de Bruno, e a polícia também não descarta, viu, Rafa, a possibilidade de outras pessoas envolvidas nesse crime. Daqui a pouquinho a gente volta mais falando sobre esse caso que chocou todo o Distrito Federal. Olha, quero agradecer
você, viu, Jéssica? Primeiro, a entrevista com o delegado, doutor Renato, trazendo, esclarecendo detalhes aí desse crime, mostrando como foi feito, o que foi feito, e você também brilhantemente ouvindo o delegado, informação urgente, a prisão do filho de criação do policial militar, o Jacob Vieira, que foi encontrado morto em uma cisterna. Daqui a pouquinho, Jéssica, se você conseguir puxar o delegado, pode voltar com ele, pra gente ouvir com mais calma, tentar aí mais detalhes, porque ainda há uma pessoa foragida, que é o Matheus Nascimento, de 26 anos, e a polícia acredita que outras pessoas possam ter participado desse crime assustador.